Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos agora iniciar a nossa aula sobre verbos. Verbos no pretérito, ok? Lembrando que nós vamos trabalhar 4 verbos nessa aula e no modo indicativo, ok? Vamos lá, vamos começar aqui entendendo um pouco sobre o pretérito. Pretérito, gente, nada mais é do que passado, tá? São os verbos usados no passado. Nós temos alguns tipos de pretérito. Por exemplo, pretérito imperfeito, pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito e pretérito mais que perfeito composto. Vamos ver como a gente consegue utilizar todos esses pretéritos. O pretérito imperfeito, ele expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, eita, que o professor deu uma engasgada, expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, ou seja, no passado, mas que não foi completamente terminado. Você começou no passado, mas você não conseguiu dar sequência. Você simplesmente deixou de fazer. Tá? Pretérito perfeito simples traz uma ideia de um fato ocorrido no passado, ok? E que foi terminado. Você realmente acabou, sabe? Acabou, terminou, e não tem mais nada. Ponto. Pretérito perfeito composto. Ele também teve início no passado, pode ser prolongado até o momento atual. E como ele é formado? Ele é formado por um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar, o ter ou haver, eles vão estar conjugados no presente do indicativo, tá? E o verbo principal vai estar no particípio. Se você não lembra como é o particípio, eu vou te dizer, termina geralmente em ido, eto, ado, ok? Feito, estado, tido, comprado, esse é o particípio. Pretérito mais que perfeito, aqui no Brasil a gente quase não usa esse pretérito, né? Para falar a verdade, ele está lá só mesmo para causar dor de cabeça nos alunos, mas ele expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado. O que é uma ação no passado antes de outra ação no passado também. É aquele que termina com era. Fizera, comprara, tivera, enfim. Esse é o mais que perfeito. A gente nem usa esse tempo, mas ok. A gente usa muito o pretérito mais que perfeito composto, tá? Que também tem o mesmo sentido de falar de uma ação anterior a outra ação já no passado também, a outra ação feita no passado também. E ele também é composto por um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar também vai ser o ter ou haver, só que agora ele vai estar no pretérito imperfeito, tá? Lá no pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar está no presente do indicativo. No pretérito mais que perfeito composto, o verbo auxiliar está no pretérito imperfeito do indicativo. E o verbo principal? O verbo principal continua no particípio. Tudo bem? Vamos ver aqui os exemplos. Eu trouxe 4 exemplos. Verbo ser, estar, ter e ir. Ok? Vamos lá. O verbo ser. Como é que funciona aqui? Aqui, ó, gente, só para vocês identificarem pretéritos: imperfeito, perfeito, mais que perfeito, perfeito composto, mais que perfeito composto. Então, vamos lá. No imperfeito, como é que fica? Eu era, tu eras, ele, ela, você era, nós éramos, vós éreis, eles, elas, vocês eram. A gente usa o vós aqui muito raramente, quase nunca, tá? Mas está aqui, a gente tem que estudar. Pretérito perfeito, como é que fica? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Lembrando que ele vai ser ele, ela, você. E eles, elas, vocês, ok? O pronomezinho você, gente, ele fala da pessoa que você está com quem você está falando, mas se conjuga na terceira pessoa, tá? Vamos lembrar disso também. Pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fores e eles foram. E olha a pronúncia aqui. Fôramos, fores, tá?
Pretérito perfeito composto. Lembra? Ó, auxiliar no presente do indicativo, principal no particípio. Olha, aqui está errado. Eu tenho sido. Aqui foi um erro de digitação. Eu tenho sido. Tu tens sido. Ele tem sido. Nós temos sido. Vós tendes sido. Eles têm sido. E olha a diferença aqui. No singular, sem acento circunflexo. No plural, com acento circunflexo no verbo ter. Aqui, tá? Mas que perfeito composto. Eu tinha sido, tu tinhas sido, ele tinha sido, nós tínhamos sido, ó, tínhamos sido, porque é uma proparoxítona. Vós tinhais sido, eles tinham sido. Vamos ver aqui uns exemplos. Eu era aluno de português. Então, aqui eu estou usando no imperfeito. Eu fui estudante de química. Realidade, isso. Triste realidade. No pretérito perfeito. Eu fui, acabou, passou. Graças a Deus. Ele fora casado com Marta. E aqui eu deixei só para a gente entender. Antes de ser casado com Ruth. Então, é uma ação no passado, antes de outra ação no passado. Nós temos sido resilientes. Vocês tinham sido os escolhidos pelo professor. Vamos para o próximo aqui. Verbo estar. E aqui, gente, de novo, ó, aqui é tenho. Eu tenho. Aqui foi um errinho de digitação. Vamos lá. No imperfeito, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Ele, ela, você, eles, elas, vocês. Lembrando disso. Pretérito perfeito. Eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Eu estivera, no mais que perfeito, tu estiveras, ele estivera, nós estivéramos, vós estivereis, eles estiveram. Pretérito perfeito composto. Eu tenho estado, tu tens estado, ele tem estado, nós temos estado, vós tendes estado, eles têm estado. Olha o acento no plural. Mais que perfeito composto. Eu tinha estado, nós tínhamos estado, tu tinhas estado, ele tinha estado, nós tínhamos estado, vós tinhas estado, eles tinham estado. Algumas frases aqui. Eu estava cansado ontem. Eu estava. Hoje eu não estou mais. Nós estivemos em Madrid ano passado. Aconteceu, passou, acabou. Eu estivera em Brasília antes de ir a São Paulo. Ou seja, eu fui a São Paulo, mas antes disso eu estive em Brasília, tá? Eles têm estado em casa por causa da pandemia. Ele tinha estado na Colômbia, ok? Vamos lá. Verbo ir. De novo aqui, corrige esse erro. Pretérito imperfeito. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam. Pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Aqui é importante a gente entender a diferença do fui do verbo ir e fui do verbo ser. O fui do verbo ir indica um movimento. Eu fui para a escola. E o verbo ser indica um estado. Vamos colocar assim, eu fui aluno. É algo que eu era. Agora, fui para a escola. Fui à escola. Fui à escola, porque eu fui e voltei. Fui à escola, fui aluno, tá? Tudo bem? Tem que entender essa dinâmica aqui também. Mas perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fores, eles foram. Pretérito perfeito composto. Eu tenho ido, tu tens ido, ele tem ido, nós temos ido, vós tendes ido, eles têm ido. Ok? Mais que perfeito composto, eu tinha ido, tu tinhas ido, ele tinha ido, nós tínhamos ido, vós tinhais ido, eles tinham ido. Frases. Nós íamos à praia todo verão. Íamos, deixamos de ir. Eu fui ao mercado com meu pai.
Ele fora ao balanço e depois foi ao... ele fora ao banco e depois foi ao mercado. Nós temos ido à faculdade mesmo na pandemia. Ele tinha ido à igreja no sábado. Tá? Exemplos aqui, um com cada tempo aqui. Vamos lá. Verbo ter. E aqui é o legal. Para quem estuda inglês, conhece o had, have, ou have, had. Né? Have, had, have. Que é justamente isso aqui. O tem tido, tinha tido. Tá? Então, vamos lá, gente. Eu tinha, no imperfeito, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Eu tinha 3 empregos, agora eu tenho 2. Ou seja, eu tinha, agora não tenho mais. Todos esses. Pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Nós tivemos uma discussão, nós brigamos. Mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, eles, vós tiveres, eles tiveram. Eu tivera Covid, tá? Algo que aconteceu no passado, bem no começo da pandemia, por exemplo. Aí eu tivera Covid antes de entrar em home office. E aí eu entrei em home office, mas antes disso eu tive Covid. Vamos colocar assim. Pretérito perfeito composto. Eu tenho tido, tu tens tido, ele tem tido, nós temos tido, eles têm, vós tendes tido, eles têm tido. Vocês repararam que eu ignoro esse aqui, né? Eu ignoro esse aqui. Enfim, eles têm tido sorte. Pretérito mais que perfeito composto, eu tinha tido, tu tinhas tido, ele tinha tido, nós tínhamos tido, vós tinhas tido, eles tinham tido. Nós tínhamos tido muitas ações na Bolsa de Valores. Provavelmente você vendeu todas as suas ações, ok? Antes de alguma coisa. Pessoal, revisem esse conteúdo, peguem exercícios para fazer, ok? Façam exercícios, treinem, deixem o seu like aqui no canal, se inscrevam, compartilhem e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.